O universo da gastronomia, reunido num só lugar. Grandes Sabores. Olá, amigos da Grande FM, estamos chegando com mais uma edição do nosso programa Grandes Sabores. Esse encontro marcado que temos para falar sempre de algo relacionado à gastronomia de maneira geral. E você é o nosso convidado a ficar aqui com a gente, então, para conhecer mais uma história bastante interessante. Hoje, o nosso Grandes Sabores vai falar de Álvaros Espetos, a receita da persistência. É isso que nós vamos contar aqui ao longo desse nosso episódio. E para você que nos acompanha pelo Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, divulgue a nossa programação. Se você está conosco pelo nosso canal no YouTube, é importante você deixar o seu like. Aliás, é importante você ativar aqui o sininho de notificações, assim você recebe uma mensagem toda vez que nós começarmos o programa e acompanha com a gente o nosso Grandes Sabores. Mas vou te convidar a se inscrever no nosso canal, Rádio Grande FM. Você se inscreve, você tem acesso à playlist completa com todos os programas segmentados que foram feitos com muito carinho para você acompanhar e ter a oportunidade de compartilhar também esses programas e esses nossos conteúdos. Então, vai lá, se inscreve no nosso canal Rádio Grande FM. Está no ar, então, a partir de agora, o nosso programa Grandes Sabores. E como eu disse, vamos falar de Álvaro Espetos, que tem uma história bastante interessante, que a gente vai, ao longo desse nosso bate-papo aqui, com o Álvaro Sarte Barreiro, que está aqui ao lado da esposa Janaína Andrade Carneiro, e do irmão Heraldo, que está aqui com a gente para bater esse papo, gente, para contar um pouquinho dessa história. E antes da gente falar da Álvaros Espetos, propriamente dito, vamos conhecer um pouquinho da história de vocês, para a gente poder chegar nisso que nós estamos vivenciando nos dias atuais. Começar por você, Álvaro, você lá de Carapó, você teve um período bastante importante da tua vida dentro de uma área rural, dentro de uma fazenda. Eu queria que você falasse um pouquinho lá para mim dessas suas origens, como era esse Heraldo lá da fazenda lá quando você estava em Carapó. Então, é que na realidade eu não nasci em Carapó, eu fui registrado em Carapó, né? Nós nascemos numa fazenda que era município de Laguna, em Ponta Porã. Sim. E alguns dos meus irmãos foram registrados em Laguna, em Ponta Porã, perdão. E eu fui à sorte em Carapó. Tive a sorte de ser registrado em Carapó. Eu vim com 8 anos para cá, né? Eu tinha com 8 anos, então a gente veio bem jovem para cá, né? Aqui nessa vila Aurora, onde é o espeto ainda. Sim. Então era mato, só mato ali, né? Mas lá daquela infância, lá daquilo que você vivia no dia a dia lá, porque nós vamos falar de espetos, e a gente fala muito quando fala de espetos, traz essas tradições que eu falei, a gente fala de sul mato-grossense, é muito ligado a churrasco e tudo mais. O que você traz de memória dessa época de fazenda que, de repente, você pode falar assim, isso, de repente, me levou para esse caminho de lá no futuro trabalhar nesse ramo? É que, na realidade, não levou, né? Eu vim muito jovem para cá e a gente era muito humilde, né? Uma família bem humilde, então éramos em 8, né? Então, meu pai, o Ramãozinho, carregava a gente meio na... Então, a gente veio para cá sem essa ideia de abrir alguma coisa, né? Ele veio para cá com a intenção de a gente estudar, né? Você falou que, parece que pelo que você disse aí, seu pai era bastante rígido. E o Álvaro lá na infância aprontava muito, é aquele menino de fazenda que promovia muitas artes, bagunçava muito, era mais comportado? Eu apanhava bem na época, né? Eu apanhava um pouquinho, apanhava bem. Era o mais quietinho. Era o mais quieto e era assim? Era o mais quieto, mas era o trabalho do pro seu Ramão, né, então? Do seu Ramão e da dona Derenir. Que legal, muito bem. Já vou querer saber do Heraldo também um pouquinho dessa infância dele, dessa história. Mas me chama a atenção, Janaína, a respeito também, né, um pouquinho das suas origens. E queria que você falasse um pouquinho, já que você é educadora física e fisioterapeuta. Como é que foi essa fase aí da tua vida, vivenciando essa área tão interessante? Eu me formei em Educação Física em 99, né? E a gente já se conhecia, a gente namorava. E nós casamos muito cedo, então eu tive o nosso primeiro filho em 2000, né? Estava recém-formada. Trabalhei pouco na área, ali na Aquacenter mesmo, também é vizinho nosso aqui, como professora de hidroginástica. E logo depois fui fazer fisioterapia. Sim. Logo que abriu, acho que se não me engano, a segunda turma ali da Unigran. Tive a oportunidade, né, de fazer novamente. O Álvaro trabalhava lá na Unigran, no ângulo. E aí eu fiz o curso de fisioterapia na sequência. Trabalhei, depois que me formei, trabalhei uns 4 anos, né, com a fisioterapia. Mas já estava
mexendo já com o espeto. Sim, na mas, época. mas essa educadora física, essa fisioterapeuta ainda tá lá dentro de você? Quais são as boas lembranças A que você tem sobre isso? fisioterapeuta. É? A fisioterapeuta ainda tá. De vez em quando eu me aventuro em dar uns diagnósticos. Pois é. Eu gostava bastante. Gosto muito Você da área lembra- da saúde. Então, mas o que liga você nesse momento? Você tem algum acontecimento marcante dessa época da fisioterapia que você acha assim, poxa, isso é interessante, é isso que me fez apaixonar-me por esta área também? Eu brincava, né, com as colegas que fisioterapia fazia milagre, né? Então, depois da medicina que levanta a pessoa, né, tira ela do leito, a fisioterapia faz ela andar. Sim. Então, era uma coisa que eu realmente não gosto muito ainda Muito da área, prazeroso, né? né? Você vê a evolução do paciente, você persistir naquilo, né? Fazer com que ele acredite, né, que ele é capaz de fazer um movimento, de melhorar, de se reabilitar, enfim. Que bacana. Então, é muito bonito, eu gosto muito da parte. Muito bem, Heraldo. Agora há pouco o Álvaro falou que ele era mais arteiro. Ele aprontou, disse que foi bem cobrado lá pelo seu Ramão na infância. Mas você parece, assim, pelo menos aqui a gente percebendo nesse pouco momento, que você é mais tímido, você é mais reservado. Parece que você gostava mais de jogar bola, soltar pipa. Era mais ou menos isso aí a tua infância? Porque parece que eu já nasci aqui, eu não sei quando que eu vim, né? Deixa eu lembrar. Eu vim com 8 anos, você é um ano mais novo que eu, né? Acho que nasci aqui e tal. Não, Mas eu nunca você fui do nasceu futebol, na fazenda, não. Cabeção. Né? Nasci na fazenda, é verdade. Sim. Eu vim aqui novinho, então Não lembra? não lembro nada. Sim. Mas você era menos arteiro, então, que o Álvaro. Deu menos trabalho pro seu Ramão? Não, acho que não, né? Não, na A época era velhinha mais derrete quieto. eu, cara. A velhinha derrete eu todo dia. Ah, é? Até hoje, a velhinha Ele dá derrete eu todo trabalho dia. depois de adulto, né? Depois de criança, não. Depois de adulto. Depois de adulto só. A velhinha é problema, rapaz. do Não, céu. eu imagino como é que deve ter sido então, viu? Mas vamos falar um pouquinho agora, já depois de adulto. Obviamente, claro, vocês têm essa evolução, estão aqui em Dourados e aqui mais nessa região. Com o que você trabalhava antes? Qual que foi o teu as tuas primeiras experiências em relação ao setor profissional antes de ingressar nesse ramo de espetos? Então, deixa eu lembrar. O primeiro emprego meu foi na farmácia. Eu trabalhei em balconista de farmácia há uns 6 anos. Aí depois eu fui assessor na Câmara, né? Sim. Trabalhei com a política, eu gosto de política e tal. Sim. Aí depois, eu e o Álvaro tivemos uma ideia de montar um empreendimento. Falei, vamos montar uma loja de roupa. Vamos montar. Aí não deu certo. Aí depois eu passando ali, falei, vamos montar um espetinho no Laerte. Laerte, tal, Laerte. Tem uma conveniência ali, né? Muito tempo, muito tradicional. Aí eu perguntei pro Laerte, tem como montar aqui? No começo ele falou, não quero, não. Laerte, mas é nós era vizinho ali, toda a vida dele, deixou ali. Aí começou a história ali. Que legal. A gente podia perguntar como é que vocês se conheceram, como é que surgiu a parceria, mas óbvio, essa ligação está muito clara, né? É uma ligação familiar, né? São o Álvaro e o Heraldo são irmãos, e a Janaína, então, é a cunhada aqui do Heraldo, esposa do Álvaro. Parece-me para mim, até dentro do relato de vocês, que essa questão família ela é muito forte para vocês, de estar sempre junto, de trabalhar junto. O que significa para vocês ter um negócio em família? E quando você olha hoje para aquilo que vocês têm, dá orgulho daquilo que vocês construíram? Sim, claro que dá. Dá sim. E outra, e com muito carinho, né? E logo quando começou, eu trabalhava em 2 lugares. Eu saí de um lugar desse, daí o Heraldo sempre prestativo, né? Sim. Ele falava assim, Álvaro, você conhece muita gente, até que ele comentou, vamos abrir uma loja de roupa. E eu falei, não, cara, esse negócio de roupa não. E ele insistiu. A gente abriu uma loja, ficamos 2 anos, né? Eu vendendo e tal, mas esse negócio de vender roupa para homem não é comigo, não. Sim. Enfim, não deu certo. E aí, vamos abrir alguma outra coisa. É a minha esposa comentando negócio de comida, né? Sim. Comida, eu acho que comida vai assim ingressar. Comentei com o Heraldo, aí ele, do nada, apareceu já com essa ideia. E eu queria abrir um outro lugar. E eu bati na tecla que eu queria abrir lá perto da Cordil, né? Exatamente. Lá na Cordil. Eu falei assim, não, Álvaro, vamos abrir aqui no Laerte, onde é a distribuidora ali, vamos falar com ele. Mas ele já tinha conversado já com o Laerte, longe de mim. Você já tinha dado os primeiros passos lá para verdade. fazer que a coisa funcionasse, para quando ele fosse lá já tá tudo arrumado. E aí a minha esposa falou, não, comida, eu sonhei, ela teve um negócio, é com comida, eu acho que a gente vai dar certo. Sim. E aí a gente sentou um dia lá em casa, tal, arrumamos uma churrasqueirinha de espetinho, e eu nunca tinha assado carne na vida, e montamos lá.
Sim. Ô, Janaína, até disso que o Álvaro está falando, entra muita sabedoria feminina, né? De perceber o entorno. Você tem 2 irmãos ali que estavam a fim de empreender, mas parece que meio que perdidos ali dentro da escolha do que ia fazer. Aí entra. Ele acabou de falar algo aqui que eu achei bastante interessante, né? Você sonhou que isso poderia dar certo. Talvez pela própria sabedoria, inclusive, da mulher de gestora de casa, de que o ramo da alimentação nunca vai parar, ela vai sempre evoluir. Era nisso que você pensava quando você sugeriu essa questão do espeto? Assim, do ramo da alimentação de nunca parar, não. Mas eu tive realmente um sonho e no meu sonho a gente tinha que mexer com comida, que o Álvaro, ele, como se ele tivesse nascido para trabalhar com comida, né? No meu sonho era. E aí eu comentei com ele a respeito disso, né? E eles já estavam nessa ideia de montar, mas tentar montar uma outra coisa, né? Uma outra empresa. E aí eu falei, então vamos tenta comida. Eu já trabalhava na fisioterapia, não era minha intenção, né? Me meter no meio deles. Sim. Mas falei para ele, tenta mexer com comida. Aí o Heraldo acho que veio com a ideia do espeto. Sim. Né? E aí deu certo. E a gente vai contar aqui ao longo do nosso bate-papo a evolução desse começo lá, como vocês estão contando, e você falando dessa questão de sonho. E sonho, às vezes tem sonho que ele é muito rápido e tem sonho que às vezes você precisa estar em constância dele. É sempre à frente, porque hoje você está sonhando algo mais à frente, assim sucessivamente, para esta evolução, né? Você vive isso, ou seja, você está vendo aquele teu sonho sendo realizado, mas ele não parou, ele continua, né? Ele continua. Sim. Assim, a gente, né, no meio do caminho, muita coisa muda, as coisas aumentam, né? Era para ser só uma renda extra, né? E foi tomando um tamanho, uma proporção maior. E o sonho foi aumentando também, né? Sim, porque vem responsabilidade junto, né? O Heraldo, aí falando aqui que você já tinha ido lá conversar, inclusive, com o dono da distribuidora, para poder ter aquele espaço lá, para se antecipar, inclusive, ao Álvaro, para não ter... Ele dizer, mas o cara não quis e tudo mais. Você sempre teve esse start de que você precisa estar um pouquinho à frente e tomar a frente, às vezes, de algumas decisões? A visão minha era essa. Falei, vamos empreender, vamos montar um negócio para dar certo. Essa foi a minha visão, Sim. né? Daí eu falei, não, já que não deu certo a loja, vamos tentar um negócio. Sim. Aí, vamos pegar lá, vamos. Eu, ele, começou eu e o Álvaro, né? Eu não estava com isso. Eu e você. Daí começamos lá, ele assava, eu atendia e tal. E eu tenho um bom relacionamento com as pessoas, eu gosto de comunicar. Tanto é que na inauguração, né, foi bastante gente. No primeiro dia ele levou 180 pessoas, quase morri. Você fala, rapaz, eu nunca aceitando isso. Você falou que não assava, não assava. O treinamento foi em casa para 15 pessoas. E ele levou umas 160, 180 pessoas no primeiro dia. E é até interessante quando a Janaína fala assim, vamos procurar alguma coisa do ramo da comida, que acha que a comida vai dar certo, e você fala, a roupa não é para mim e tudo mais. Por que a escolha do espetinho? Porque você achava mais prático, ou vocês achavam mais prático, ou porque vocês achavam que a aptidão, talvez, do público de vocês seria essa? É que, na realidade, assim, quando o Heraldo sempre, ele apostou, né? Quando ele falou da loja, ele falou, não, Álvaro, a gente conhece muita gente, você conhece. Ele falava muito que eu conhecia, porque eu trabalhei... 32 anos numa escola. 33 anos no ângulo, né? Sim. Ali na Unigran, o ângulo é dentro da Unigran. Então, eu conheço muita gente. Sim. Então, ele apostava muito nisso, né? E aí, o pessoal acabou acostumando com a gente, né? E o espetinho foi bom. Até pelo nome, ele não queria colocar o nome. Eu não queria colocar o meu nome. Eu achei ridículo colocar Álvares, que ridículo. Eu falei, vou colocar Álvaros. Então, vai mais de um, então, assim, cancela direto. Eu falei, ele é louco. Deixa um pouquinho mais chique, né? Exatamente. Que legal. Eu não queria que colocasse, e deu certo. Sim, e até em cima disso, né, pelo que a gente está vendo, e a Janaína participando muito disso, porque vocês queriam empreender, queriam algo diferente. Já dá para dizer que vocês ali pensavam em algo maior, ou naquele primeiro momento era para completar a renda? Vocês pensavam sobre isso? Era só para complementar, Exatamente. que nem eu, Heraldo. Não, vai ter, porque eu tinha 2 trabalhos, né? Então faltou, né? Eu tinha que aumentar a renda, né? Sim. E ele apostando em mim, ele falou, vamos, e começou num complemento só. Sim. Só num complemento. Sim. E aí exigiu também muito de você, né, Janaína? Porque você deu a ideia. Você falou, vamos por aqui, né? Tudo mais. Aí você vendo os dois ali, enfiando a cara, indo para cima, para frente. Onde é que entra a Janaína aí dentro desse processo, né? né? Não fui nem chamada, eu me meti. É que na realidade fui ela precisou, né? ajudando, Ela né? foi ajudando, foi aumentando, né? Foi aumentando. Aí foi necessário ter Foi mais gente. necessário, foi necessário.
E aí você entrou de vez, então, portanto, falou, olha, eu vou ter que me dedicar, então, aqui, porque acho que isso aqui vai funcionar. Foi isso. Eu ainda trabalhava, né, com a fisioterapia, eu fazia perícia, né, pelo DPVAT, tinha uma clínica em Campo Grande que eu era responsável, então eu ia para Campo Grande direto, ia sempre de madrugada, porque 7 horas da manhã tinha que começar a atender, né? E aí os meninos já estavam lá no espeto, né, durante a noite, às vezes eu ia ajudava, tinha dia que não conseguia, porque tinha os meninos pequenos também. Até que chegou um momento que precisou, né, deles terem mais tempo até para produzir o espeto, porque era tudo nós que fazíamos, né? Sim, sim. Então, aí eu comecei a ajudá-los na produção de espeto, depois a gente ia para montar e começou a ficar muito pesado, cansativo para eu viajar no outro dia de manhã, né? Sim. E como começou a crescer e eu tinha os meninos pequenos, eu abri mão das viagens, porque ficou perigoso, né? Cansativo, enfim. E aí eu parei com a fisioterapia, né? Fiquei mais um tempo trabalhando só aqui em Dourados, mas aí... Mas já estava já subindo já. Sim, já estava no... O movimento já estava bem melhor. Uma coisa que até o Heraldo vai achar bacana eu falar foi de uma pessoa que ajudou muito a gente. Sim. Eu conheci um rapaz chamado Júnior, Amadeu. Olha o nome dele, Amadeu. E antes de eu abrir o espetinho assim, eu fui e comentei com ele. Ele era açougueiro, ele trabalhava ali no Minohara, do lado da Unigran. Sim. Como eu ia muito lá, eu gostava dele, eu pegava, comprava carne com ele, eu comentei com ele, e inclusive eu pedi ajuda para ele. Eu falei, se eu abrir, Júnior, você me ajuda? Tal. Ele falou, não, irmão. Ele falava, irmão, eu ajudo você. E ele foi muito importante por muito tempo, entendeu? Sim. E é legal, né, o Heraldo, porque quando você tem essas pessoas que vêm e acreditam no sonho de vocês e sabem da dificuldade, porque eu queria até falar sobre isso. Quem conhece a história de vocês sabe que quando vocês começaram, hoje vocês estão bem estruturados, vocês estavam fazendo na calçada, ali ao lado da distribuidora, com todas as intempéries do tempo, ou seja... Foram dias difíceis naquele início ali, que vocês precisaram contar com muita gente também para apoiar vocês naquele momento, né, Heraldo? Com certeza. E qual falou, o Amadeu é uma pessoa do bem, um cara que trabalhou com nós, acho que 6 anos, 7 anos, parceiríssimo, entendeu? Ajudou muito nós, né? Então, teve muitas pessoas que passaram por lá que tem uma história linda. Linda. Tem uma história, né, Álvaro, do... O Chico? Não, do Chico não. Do Chico é o figuraça, né? O Chico é uma lenda. Não, do casal, né? Do casal. Você conheceu no espetinho? Ah, mas é tanto. Não, o que era o churrasqueiro. Como não vou esquecer do São Fabiano? Não, Fabiano. Fabiano. Ah, o Fabiano. Conheceu o garçonete lá? Se Casaram. apaixonou? Não, coisa Eles se mais casaram, linda do mundo. Mas isso a gente já estava do outro lado, né? Do outro lado, mas assim, a história, tem bastante história envolvente ali, que olha, sinceramente... Com pessoas, né? Pessoas. Com pessoas que marcaram, marcaram. né? Que marcaram ali a nossa história. E até pelo ponto de vocês, era um ponto de encontro, aliás, continua hoje, mas ali naquele momento era ali que as pessoas se reuniam ali, para de repente, saindo da faculdade, saindo do trabalho, bike, né? Eu, se não me engano, Heraldo, era o único ali, depois ali do Tatinha para cá, do Tatinha não, ali naquele posto, para cá, até o Cadema, era o único que tinha sem ser o restaurante, onde é o... restaurante não, era o açougue, né? Exatamente. Onde é o cimental. Só, não tinha nenhum... Não tinha nada, de Depois comércio, de alimento. E até pela simplicidade, talvez fosse mais acolhedor para as pessoas pararem lá, né? Acho que isso também chama, às vezes, a atenção. Aqui é simples, todo mundo para, todo mundo vai tomar um ali do lado, já aproveita para um espetinho. E foi desse jeito mesmo. Você pode chegar de qualquer roupa, né? Você não tem negócio Você pode estar chegou do trabalho, você pode ficar lá, entendeu? Não tem esse negócio. A pessoa não tinha preocupação nenhuma. O Álvaro, você falou agora há pouco aqui que você foi colocado lá como churrasqueiro, o assador lá, e naquele início ali, que não tinha tanta experiência, queimou muito espetinho no começo lá, ou não? E se eu falar para você que não? Não, você acredita? E não, eu me dei bem. Não me assustava, não. Se encontrou, então, portanto, disso aí. Que quando a pessoa precisa, né, e você gosta, e você faz com amor... E eu sou chato, hein? Eu briguei com muita gente ali, assim, principalmente dos meus irmãos. O negócio de carne, eu perdi muito ali, assim, em questão de exigência, entendeu? De montar o espetinho... Eu sempre fui bem chato mesmo, né? Bem criterioso, que na verdade talvez isso tenha sido o grande segredo para... Uma das coisas eu acho que foi também. Eu acho que foi isso. Eu era bem chato mesmo. Sim. E aí a gente estava falando aqui dessa questão de vocês três, serem da família, 2 irmãos, mais a Janaína.
Mas óbvio que você tem outros familiares, como você está acabando de dizer, acabam se envolvendo, porque está ali diretamente, né? Isso também era um desafio ali da família também entender ali aquele processo que vocês estavam apostando, que vocês estavam começando. Esse apoio ali no começo também é fundamental para que a gente pudesse ter aquela estrutura, digamos assim, psicológica para vocês levar o negócio à frente, né? Com certeza. A nossa família é bem unida. A nossa família, ela sempre, no momentos difíceis, assim, todo mundo participa, entendeu? Todos ajudaram, todos, de uma forma ou de outra, todos, cada um fazia um pouquinho. Sobrinhos que iam lá, ajudavam a lavar os banquinhos, varriam a calçada. Sim. Alguns deles ficaram ainda trabalhando com nós bastante tempo. A gente tem ainda hoje trabalhando conosco uma cunhada, a sobrinha. Sim. Tem os filhos agora. A gente começou também montando os espetos no fundo da casa da minha mãe na época, né? E esse é um detalhe. Lá montar junto com a gente. Né? Trazia, levava. Esqueceu esse detalhe, que depois foi 2 anos, né? Foi dois anos. Quando no início que eu comentei com você lá fora, que eu levava tudo, até a churrasqueira. E os espetos eram montados na casa do meu sogro. Eu acho que esse é um ponto interessante que vocês contam e trazem para as pessoas entenderem, né, Janaína? Porque às vezes a pessoa imagina e tem a cena a partir do que o espetinho está lá na churrasqueira, mas não, você tem um processo anterior que leva a isso. E sobretudo porque vocês tinham no começo ali algumas atividades paralelas, ou seja, 2 empregos, você precisava sair de lá, você conciliar essa questão de ter todos, né? Todos. Então essa parte que às vezes as pessoas não valorizam naquilo de que está lá o profissional lá à frente, mas tem um contexto por trás disso, né? Eu no meu caso que eu trabalhava na escola e eu abria a escola. Então eu tinha que chegar lá às 6h30. E eu ficava até 1 hora, 2 horas, muitas vezes, lá no banquinho, né? Porque virou um encontro de amigos ali, né? Sim. E aí a pessoa ficava lá. E a gente, no começo, então, a gente acabou se envolvendo muito, né? Com os clientes, né, Heraldo? E aí acabava, então, foi bem árduo, assim, mas bem feliz, entendeu? Você tinha que sair tarde da noite, o fogo te judia bastante, e o outro dia no compromisso. Muito bem, nós estamos contando aqui a história do Álvaros Espetos aqui na cidade de Dourados, essa história bacana, né, que se confunde com a história, inclusive, particular deles, que são sócios proprietários ali. E você que está nos acompanhando aqui no nosso canal no Facebook, é importante você marcar os seus amigos, compartilhar o nosso conteúdo, divulgar aqui esse programa para que essa história chegue a outras pessoas. Está aí com a gente no YouTube, é importante seu like, ativar o sininho de notificações e se inscrever no nosso canal. Aliás, quero te convidar a conhecer os conteúdos digitais. As plataformas digitais da Rádio Grande FM são diversos conteúdos feitos com muito carinho para você aproveitar e você conferir essa imensidão, né, de conteúdos feitos pela Rádio Grande FM. Basta você apontar o seu celular para o QR Code que vai aparecer aí na sua tela, você será direcionado para os conteúdos digitais da Rádio Grande FM, ter a oportunidade, então, de conhecer não só aqui o Grande Sabores, mas outros programas que são feitos, então, com todos os detalhes para você acompanhar, exclusivos nos nossos canais digitais. Então, tá aí o QR Code na sua tela, só direcionar o seu celular, você será direcionado para os conteúdos digitais das plataformas da Rádio Grande FM. Seguindo aqui com o nosso bate-papo, falando com o Álvaro também, com o Heraldo também, com a Janaína, do Álvaros Espetos. E aí, Heraldo, queria falar um pouquinho, já que você foi o cara que foi lá conversar ali na distribuidora, para permitir você botarem um espetinho ali do lado, desse desafio. A gente lembra, e eu falei agora há pouco, que antes era servido ali na calçada. E óbvio que ali não é a melhor estrutura. Como é que foi esse desafio de... foi trazido, foi assim, cada vez mais está vindo mais gente participar. De organizar aquele espaço ali reduzido, né? Foi um desafio também, porque vocês tiveram sempre essa questão de atender bem as pessoas, né? E aí você percebe que ali talvez não estava mais adequado. Foi um desafio naquele início ali, né? Paulinho? É isso. Paulinho, vou explicar para você. Assim, porque nós atendíamos na calçada, né? Aí tal, foi crescendo, e nós não, na realidade, nós não tínhamos estrutura para comprar o imóvel do lado. Aí um amigo comprou, falou, não, vou alugar para vocês. Aí deu certo, entendeu? Aí conseguimos mudar para lá. Sim. Mas enquanto vocês estavam ali na calçada, tinha momentos que você falava assim, ó, já não está dando mais, a coisa está grande, eu não estou conseguindo atender bem, as pessoas Quando foi mudar para o maior, o Alvo falou que não queria, né, Alvo? Não, falou, não, achava que assim, não, como que é? Você falou? É que dá medo, né? Eu sempre eu tinha receio, né? Uma estrutura, era sair do ali para uma outra, ia mudar muita coisa, né? Aluguel, essas coisas, mais funcionário. Sim. Mas aí depois foi se adaptando, foi se ajustando as coisas, né? Sim, mas até por conta de que você falava da questão de responsabilidade, a gente falou lá no começo. No começo você tinha lá para complementar a renda. Quando você dá esse passo maior, você sabe que
Você vai envolver outras pessoas, porque você tem mais gente e não é só a sua família. Você vai, de repente, ter outras pessoas, são famílias de outras pessoas que acabam sendo afetadas pelo que você produz. Isso te traz esse senso de responsabilidade, né? Com certeza, com certeza. E foi exatamente o que aconteceu. O espeto chegou a ter 27 funcionários, 30 funcionários. 27. 27 funcionários. Sim. E aí, Janaína, quando você tem já essa estrutura, do qual a gente conhece ali, sabe, tem essa responsabilidade dos colaboradores e tudo mais, como é que foi para vocês, aí pode todos falarem sobre isso, porque vocês têm a marca de vocês. As pessoas iam lá porque conheciam o seu atendimento, a forma como você fazia e tudo mais. Como é que é manter isso dentro de um empreendimento maior, que às vezes acaba não ficando tudo sob o controle das mãos de vocês? Também difícil, né? Desafiador. Muito. Eu acho assim que, por mais que a gente se esforce em fazer tudo, né, da melhor maneira possível, sempre escapa uma coisa ou outra. Sim. Mas a gente ainda assim acredita, a gente continua, né, tentando fazer o melhor para poder manter aquele padrão acolhedor que era no começo, que as pessoas se conheciam pelo nome, né? O Heraldo, ele cumprimentava todo mundo que estava sentado nos banquinhos, de mão em mão. Então a gente ainda tenta fazer isso, manter a qualidade também do produto, mas às vezes foge um pouco do nosso alcance, né? Controlar natural, tudo, né? Muito difícil. Agora, Heraldo, claro, até ele disse que ela falando que você gosta desse contato com as pessoas e tudo mais, que você se lembra da primeira noite, já lá no novo prédio ali, do jeito que estava, aquela apreensão de esperar, falar, será que o cliente vai vir aqui? Será que ele não vai lá na calçada ver se a gente não está lá? Você se lembra disso? Eu lembro perfeitamente, realmente, que é normal, tem uma tensão, né? Que a expectativa é uma, né? Mas pode ser, será que vai lotar? Será que vai dar certo? E realmente foi fantástico. Obrigado. E com relação ao novo, o espaço que nós estamos agora, né, Paulinho? Teve vários momentos ali extraordinários. Eu conheci pessoas fantásticas, assim que não dá, né? Eu lembro de uma marca que eu lembro até hoje, eu não sei. Chegou um carioca, né? Um carioca era militar, chegou lá, né? Comeu um espetinho, eu atendendo ele, conversando bastante, aquela roda. Aí ele falou assim para mim, o espetinho, ele falou assim, que é a minha frase até hoje, ele falou assim, é o melhor, o melhor. E pegou, eu gostei daquele jeito que ele falou assim, é o melhor, o melhor até hoje. Eu gostei daquela fala dele, né? Sim. Ele falou assim, ó, o espetinho, ele falou assim, é o melhor. Sim. Até hoje eu falo assim, a minha frase é, eu falo assim, o melhor. Que legal. Isso que o Heraldo está falando, o Álvaro, entra muito naquilo que a gente estava falando agora há pouco, você falando de ser muito exigente, muito criterioso, de manter a qualidade, mas a maior resposta, se aquilo está funcionando, é isso que o Heraldo está falando, é o cliente que vai dizer se está bom ou se não está, porque às vezes no teu conceito, olha, eu quero assim, mas o cliente quer diferente, né? Então quando você ouve o Heraldo contando isso, e certamente você também vivenciou isso lá, isso mostra que realmente está dando certo, porque o cliente está valorizando o que você faz, né? Isso é fato. A melhor resposta do empreendimento é essa que o Heraldo falou. E o cliente chegar e elogiar e falar que está gostoso, que é o melhor, entendeu? Não tem outra resposta. Sim. Entendeu? É essa a melhor. É o cliente dar o feedback ali, final ali que tá bacana. E aí, Janaína, a gente tá falando, quando você sai lá da calçada, vai para lá, o Álvaro tá falando desse medo de repente, isso vai funcionar, é um passo maior e tudo mais. Dentro da conversa de vocês, teve algum momento que pensaram, acho que não vai dar para fazer isso, vamos desistir, vamos continuar do jeito que está aqui, ou sempre acreditaram que sim, era possível dar um passo maior? Eu acreditei, né? Eu sempre acreditei que fosse dar certo. Eu não tenho dúvida de que quando a gente trabalha com empenho, né, dá certo, prospera. Sim. Mas realmente, assim, foram, né, momentos difíceis, assim, de conversar, será que vai dar? Vamos conseguir, né? O Valdir foi quem comprou o prédio para alugar para nós. Sim. Ele, a todo momento, né, ele também acreditando, ele falando que ia dar certo. Mas dava um medo, assim... o Valdir foi o que apostou, né? Ele via, um amigo nosso de infância aí, ele viu no nosso trabalho ali e ele falou, eu acho que ele que deu a ideia e ele falou, procura um lugar aí que eu vou comprar lugar aí e tal. E ele comprou e alugou lá na frente, entendeu? Sim. Apostando no que ia dar certo, né? Mas hoje o imóvel ainda é dele ou o prédio é dele. Sim. Prédio, os dois lugares. Lá são 2 aluguéis, né? São 2 espaços. Sim. E é dele.
Os dois são dele. O Heraldo, claro, eu percebi aqui que são 3 otimistas, né? Ou seja, que acreditaram sempre naquele sonho da Janaína e fizeram esse sonho acontecer, e mesmo com os desafios e tudo mais. Mas digamos que há 10 anos atrás, e qualquer um desses amigos aí que apoiaram vocês, fala assim, daqui a 10 anos vocês vão ter um restaurante consolidado ali na esquina para atender tanta gente. O que você diria para esse camarada? Você acreditaria lá ou você fala, rapaz, acho que você está sonhando demais? Não, realmente é desafiador, né? Mas Sim. eu sempre acreditei também. Sim. Sempre acreditei. Porque eu vejo assim, ó. Eu adoro atender as pessoas, certo? Então, o restaurante, igual apesar que eu também falo lá, tal, né? Esse dia eu tenho faltado, tal. Mas assim, eu falo assim, ó. Quando o cliente vai lá, é um momento, não é só comer o espetinho, não tem Sim. nada a ver. É aquele negócio fantástico, a pessoa vai lá, ser bem tratada, então, em qualquer lugar é isso aí. Então, Sim. se você fazer isso aí, não tem segredo nenhum, vai dar certo. Sim. Ô Álvaro, mas também a gente precisa entender a contextualidade de tempo e mudanças. Se a gente olhar lá há 10 anos atrás como era o espetinho e como está hoje, ele veio dentro da evolução, porque a própria cidade evoluiu, os teus clientes mudam também dentro desse período, é uma rotatividade de clientes bastante interessante. O que você acha, no teu entendimento, de toda essa avaliação, que faz uma pessoa escolher o teu espetinho do que o do concorrente, talvez ali a 50 metros de você? Então, Paulinho, funciona assim, eu no meu modo de ver, você começa de um jeito e aí aumenta e o povo começa a ir. E vem várias pessoas, você não conhece quem está ali. Então, você tem que classificar, você tem que montar uma estrutura, tem que colocar no preço, Sim. porque o nosso espaço é aberto. Então, vem gente de todas as formas ali, né? Então, Sim. vem um andarilho para ali, você tem que saber tirar ele dali para não desagradar ninguém, porque é aberto. Sim. Então, por ser aberto, é mais complicado você manter uma estrutura boa. Você tem que subir o preço um pouquinho a mais, porque senão é complicado. Quando é aberto, né? Sim. A gente está falando de alguém que resolveu empreender sem ter aquela experiência de empreendedor. Ou seja, vocês foram adquirindo isso na pele, no dia a dia. Hoje, quando você olha e para pensar no Álvaro, o empreendedor, hoje você está satisfeito com a pessoa, com o empresário que você se tornou, com o empreendedor que você se tornou? Paulinho, quem que não ficaria, né? Montar uma estrutura onde todo mundo lembra, né? Onde, que nem hoje hoje eu não estou indo lá, né? E o pessoal pede para você voltar, entendeu? É gostoso, né? Você ser reconhecido, né? Montar uma estrutura. A gente, foi muita gente. E ali foi mamanda caducando, né? Sim. Das pessoas mais simples, entendeu? Ia mecânico, médico, Sim. juiz, enfim. E recebia o mesmo tratamento, o mesmo carinho, entendeu? Sim. Isso é gostoso. Ô, Janaína, e você lá atrás que você deu a ideia do segmento do ramo, quando você olha também para os 2 irmãos, você, claro, faz parte dessa história, mas principalmente por eles, porque você sabe, olha, em mim eu confio, eu vou para frente, mas você tem 2 que precisam acreditar nessa ideia e fazer ela acontecer. Sente orgulho do que os 2 irmãos criaram e fizeram acontecer? Sim, muito, muito mesmo. Porque o Álvaro, como ele comentou, né, ele nunca tinha assado na vida, né, nem para Sim. nós em casa, assim, não tinha. Então, quando ele começou, ele já acertou o ponto, né, da carne e foi crescendo, né, e ele dando conta da demanda. O Heraldo sempre muito solícito e simpático com o cliente, né, Sim. da gente, às vezes, reclamar, porque na cabeça dele o cliente tem que ser sempre em primeiro lugar e ele tem razão, mas às vezes na pressa, no tumulto, né, a gente tem que parar para... Então, assim, eu sinto muito orgulho mesmo dos 2, porque, primeiro que não foi fácil, segundo Sim. que foi uma ideia que a gente começou, né, na calçada, entramos, né, numa portinha para depois ir pro outro lado, e ver tudo isso que a gente construiu junto é realmente de encher de orgulho, né? Sim. Eu fico muito, muito orgulhosa dos 2. Ô Paulinho, e por muito tempo todo mundo achava que o Álvaro era ele.
Você levou a fama. O cara trabalhava assando o espetinho lá e você ficava Mas com a o fama que você era atendimento- relações Não, os clientes públicas. chamavam de Álvaro, eu falava, atendimento. teu irmão, nem tinha. Eu falava, não, O pessoal e- chamava ele de Álvaro, porque ele que ficava ali Ele na frente respondendo, atendendo. né? Sim, o Heraldo ele gosta de atender as pessoas. Sim. E ele atende muito bem. É que ele está preguiçoso, não está indo mais lá mesmo. Entendeu? E eu queria que você falasse um pouquinho de você também sobre tudo isso. A gente está falando desse bom relacionamento, mas qual foi o principal aprendizado que você adquiriu ao longo desse período, dessa atividade? Como você falou, você passou por outros segmentos, né? Mas, obviamente, como todos aí aprenderam, você também tem algum aprendizado disso tudo, Heraldo. O que seria? O que você pode destacar? Não, o aprendizado, o que eu falo que bacana, eu falo assim, não, eu conheci várias pessoas lá que eu tenho afinidade, né? Até hoje, muitos amigos lá eu conheci no Espetinho. Sim. Tem várias histórias bacanas lá. Então, para mim, foi sensacional. A Copa do Mundo, né? Foi fantástica, né? Foi. Foi fantástica. E tem clientes de vocês que frequentam lá até hoje, que iam lá na calçada, que estava lá Paixão sentadinho por na isso lá. banquetinha lá, que até os dias atuais continuam sendo esse cliente fiel de vocês? Então, logo no começo teve uma rejeição, um ciumento falou que não era para voltar, porque lá, Paulinho, era uma banquetinha preta, essas banquetinhas pretas, a pessoa sentava na banquetinha preta e colocava o prato em cima de uma outra banquetinha preta. Sim. Então, por isso que eu ficava lavando todo dia lá na rua. Eu chegava, eu saía da escola meio-dia e lavava tudo, para todo mundo ver que... Aham. Então, era muito simples. E até o povo, né, Heraldo? Muita gente achou que O pessoal não, da bike, né? ficou... O pessoal da bike, O pessoal da bike ficou queria... enciumado, não queriam parar, foi... porque ficou Mas aí, muito chique, diziam eles. Não, mas aí, até a aceitação, daqui a pouco foram vendo que só mudou de lugar, mas o atendimento seguia o mesmo, né? Então, Mas eles voltaram. A gente tem realmente muito cliente da época de... Sim, que é do outro ainda lado aí. temos. Só que mudou, né, Paulinho? Aí virou no sábado, né, um happy hour, com muito fluxo. Então, aquele pessoal mais tranquilo assim não gosta de muito barulho, né? exatamente. E ali é muito familiar. Toda a vida foi muito familiar, né? Toda a vida a gente prezou isso aí, familiar. Isso é interessante, é muito bacana, porque acho que aproxima muito, né, vocês como família do próprio cliente, né? E até falando sobre isso, né, quando você fala de sociedade, a gente sabe em qualquer meio que é sempre difícil, né, porque são cabeças diferentes que às vezes um quer levar para um lado, outro quer levar para o outro. Queria falar um pouquinho de vocês sobre isso, porque nós estamos falando de algo que é interessante, mas tem um negócio ali. Ali você tem dinheiro que entra, você tem despesa que precisa pagar, colaborador, você tem fornecedor. Como é que funciona isso para que vocês deem tão certo também na parte administrativa com relação à administração do negócio? Então, logo no começo, que era muito simples, né? A gente comprava no almoço para vender na janta e assim vai. Então, era mais tranquilo para mexer. E eu nunca fui bom de mexer nisso aí. Então, aí depois foi ela que pegou, né? Ela que começou a movimentar, tomar conta disso aí, do financeiro. Mas aí é tudo tranquilo, né, Heraldo? Tranquilíssimo. Não tem discussão, não, concorda? Não, É, Janaína, é verdade isso aí? Não, a gente não briga. Não, Graças a 100%. Deus, a gente não tem Bem leve. Sim. É que, o Paulinho, só para você entender um pouco, na pandemia, os nossos projetos, né? É que eu sou muito cabeça dura, assim. O nosso barzinho hoje é o único que não é exclusivo, entendeu? Hoje aqui tem vários bares que são exclusivos, né? Que vende o produto da Ambev, o nosso não é. Você vai lá, você pode beber a bebida que você quiser, entendeu? Sim. Então, isso é interessante, porque você não vai selecionar o teu público, né? então, e você não fica amarrado assim com as coisas, né? Hoje, se você quer tomar da Ambev, Heineken, qualquer coisa. Então, antigamente a gente tinha todas, né, Heraldo? Todas. E aí foi reduzindo, né, as que saem mais, até em virtude de custo, né? Porque depois da pandemia, como a gente abria só à noite, e aí deu toda aquela loucura, era até 8 horas, a gente abria 6 horas e fechava às 8. Então, os nossos sonhos foi interrompido, né? Então quero aproveitar até para falar sobre isso, porque para quem tem esse segmento de vocês, talvez tenha sido o pior momento de todos. Vocês não estavam, vocês estavam dentro, praticamente do meio entre aquilo que vocês saíram lá da calçada para aquilo lá. Desafio, né, Janaína? Ou seja, repensar tudo aquilo que vocês fizeram. O Álvaro está falando sobre isso, né? Ou seja, a forma de atendimento muito reduzido, não podia, você tinha que fazer. Como é que foi para você, como a gente está falando agora, como administradora, superar aquele período ali de pandemia? Nossa, Paulinho, foi difícil. Em 2019, no começo de 2019, a gente tinha, né, era para ser o nosso ano, porque estava tudo alinhado, conta bonitinha, né, estava redonda a empresa.
E era o ano que a gente ia começar a fazer, então, um caixa mesmo, né? Ter um Sim. dinheiro guardado, enfim. E aí veio a pandemia, né? Os primeiros 3 meses ali de 2019, a gente tinha conseguido fazer um caixa pequeno, mas era o começo, né? Que era para o ano todo, e veio tudo aquilo. Foi o que salvou a gente nos primeiros 4 meses, né? Sim, sim. Aí depois, com os fechamentos, com as coisas que não podiam, a gente abria às 6 para fechar às 8, uma loucura. Tendo às vezes de Tivemos espaçar a que mesa, porque você não podia reinventar, encher. né? abrir no almoço para ver se conseguia pagar a despesa da janta. É. Foi muito difícil, foi imagino. muito difícil. Só que- Sem... Um detalhe, Paulinho, a gente era só à noite. Depois de um ano de pandemia que nós abrimos no Isso. almoço. Sim, sim. Porque Vocês também tiveram nem que podia, também né? aprender, dentro daquela situação tão adversa, encontrar mecanismos para poder pra manter aberto. Nossa, manter a gente aberto. tentou É. tudo. A É. gente tentou fazer lanche, a gente tentou fazer coisas que eram mais fáceis para mandar para viagem, né? Porque Sim. o delivery estava funcionando. A gente nem tinha delivery na época. Estava começando com delivery ainda. Sim. Tivemos que se reinventar mesmo. A história de assim, fazer do limão à limonada serviu muito nisso aí, porque, ou seja, você falou, nem tinha delivery, hoje você já passa a ter. Também, ou seja, quando você olha, se tem algo positivo para tirar de lá, foi oportunidade Ah, não, de ver sim, outros meios de atendimento né? A gente também. abriu o almoço, e o almoço tem hoje, né, as suas virtudes, assim, os seus méritos. O delivery mesmo, Sim, né? A gente sim. ficou um pouco mais forte, apesar de não ser o nosso carro-chefe. Sim. Mas a gente realmente conseguiu, né, transformar aí fazer do limão a limonada. É. Ô, Heraldo, Mas- talvez para você tenha sido mais difícil, porque a gente está falando que você é o cara que gostava de estar batendo papo, tá lá conversando com o cliente, você está tendo essa relação pública. Vem a pandemia, isso você não pode fazer. Se for, perdi meu emprego nessa sociedade aqui, Olha, né? foi realmente tenso. Porque é o que você falou, era mesa, uma longe muito do outro, pouca gente, né? Você ficava abismado ver aquele negócio. Você Todo ficava, mundo com máscara, você vinha conversar, a pessoa não então, queria muito contato. né? Exatamente, foi um negócio... A gente tinha fora- família com 5 pessoas, não podiam sentar nas mesas, É. porque era só mesa com 4, não podia ter 5 pessoas. É. Foi muito difícil. As pessoas, as famílias mesmo já nem saíam mais, porque exatamente. família numerosa não podia sair, porque não tinha como sentar separado. Mas sobreviveu, tá aí hoje o Não, Álvares para graças a provar que Deus. nem isso foi capaz de interromper aquele sonho. Graças a Deus. Ô, Álvaro, a gente estava falando agora da rotatividade de cliente, de mudança de cliente. E o público douradense, ele tem algumas exigências. É um público que gosta, às vezes, de comer bem. Você falou da questão do atendimento, que ele é fundamental e tudo mais. Eu ia perguntar assim, qual o cliente que dá mais trabalho, mas talvez nem seja esse ter mais trabalho, talvez seja mais exigente. Qual que é o tipo de cliente que você fala assim, olha, esse aqui eu preciso ter mais atenção porque ele é mais exigente por um lado. Você tem isso lá também ou lá é mais tranquilo para você em termos gerais? Olha, assim, no geral, a gente não teve problema assim, em relação a isso, não. Sempre, se você tem, é claro que tem cliente que é mais exigente, e isso em todos os lugares. Mas ali com a gente, nunca teve assim um exagero. Sim. E é que nem em briga, essas coisas assim, em lugar aberto, né? A gente teve muita sorte, entendeu? Sim. Por conhecer os clientes. Imagina, onde aglomera muita gente, antes da pandemia não tinha lugar onde passar. E nunca, graças a Deus, Paulinho, teve assim... Não teve uma vez que foi um... Sim. Graças a Deus. Em virtude de conhecer, né? A gente conhecia os clientes, conhecia... Então fica mais fácil de você chegar, né? Até nisso, né, Heraldo? Pela versatilidade, aquilo que o Álvaro estava falando, aqui você pode beber, qualquer marca de cerveja vai ter, aqui da forma como vocês atendiam, ou seja, mesmo que clientes fossem exigentes, vocês nunca passaram vergonha do cliente pedir alguma coisa que você não tem a condição de atender. Né? Exatamente, Paulinho, porque é igual esse negócio, né? Eu não bebo Heineken, né? Mas a Heineken é do momento e tal. Então, Sim. lá tinha Heineken, então o pessoal gostava. Tem Heineken, tem original? Tem. Então era legal. Quer dizer, é legal ver isso aí. Entendeu? É bacana. E, obviamente, ali vocês viveram muitas histórias. Você falava agora há pouco, principalmente você que tem esse contato mais direto com o cliente, né? Das pessoas ali compartilhar. Não, que várias De histórias, repente, várias. é um momento de encontros de famílias, né? exatamente. Que fazia muito tempo que não se vê, que não Via, se encontra. Você deve ter muita história aí de Não, clientes, demais, assim. demais. Eu vejo, eu fico olhando os vídeos que eu vejo, cara, eu fico, olha, lembrando, né? O pessoal de Minas, o pessoal do Rio, o pessoal de São bacana Paulo, mesmo, interior, traz o filho para
fazer a faculdade aqui. Sim. Aí fica uma semana, falou, não, aqui é bacana, tal, vem o pai, vem a mãe. Então, muita história legal, muita história legal. Que legal. E quando você olha isso tudo, Álvaro, que foi construído lá da calçada até chegar agora, o que você olha ali quando você chega lá, abriu o teu empreendimento pela manhã e entra lá dentro e fala, isso aqui não pode mudar nunca. O que você pode dizer assim, ó, sempre que quem vier aqui vai se deparar com isso. O que não pode mudar no Álvaros Espetos? A essência, né? O jeito de atender o cliente, né? Isso não pode mudar, entendeu? E a qualidade do espeto, que tem que continuar sempre a mesma, né? Mas para mim, é o atendimento que domina. Que nem o Heraldo falou. O atendimento, assim, é o que domina, né, Heraldo? Paulinho, passou, acho que uns 5 garçons lá que são memoráveis. Ó, o Chico, a Aline, né? Não, O tem Chico, pessoas era fantásticas fazer. Eu queria matar o Chico, Paulinho. Por quê? Porque ele era preguiçoso. Ele chegava atrasado. Rapaz, Eu sou 880. Mas ele era poderoso. E aí a Jana gostava dele, o Heraldo queria matar o Chico. Rapaz, figuraça. Não, Mas ele atendia muito bem. Você falava, deixa o Chico ficar comigo na churrasca. Ele fala, Não, passou vários lá. Mas ele era tão carinhoso, ele era tão carinhoso que você deixava... Ele dobrava o cliente bravo. O Paulinho, ali Só também, isso. porque, assim, passou vários universitários ali, né? Trabalhando ali. Você vê hoje formados, entendeu? O Jean tá lá em Pasa, né, cara? É muito vixe. bacana, muita história legal. Médico, né? Médico, muita história legal. Isso que eu ia falar com vocês, vocês têm essa noção do quanto vocês foram Bacana. importantes na vida dessas pessoas também, né? Bem lembrado. Bem, o Heraldo lembrou. Muitos ali, olha, entendeu? O cara formou, tá médico, o cara tá em Paz, engenheiro civil, muito legal. Quarto ano de medicina, a pessoa mora fora e queria um extra, né, diária. Então eles iam lá, até hoje, né, Heraldo, ainda tem. Sim, até hoje, muitos formaram ali no espeto, assim, terminando ali, né, trabalhando no espeto. Sim. E deixaram uma marca. É bacana que eles têm um carinho imenso Sim. por essa história. É isso que eu ia dizer, né, Janaína? Você, sobretudo, né, como mulher, né, que sabe, tem essas ligações de família e tudo mais, e falando sobretudo do público universitário, que tem muitos universitários que vêm tão longe da família, e quando sentem ali naquele ambiente, por esse ambiente familiar, a oportunidade que vocês deram também, você imagine se fossem os seus filhos que estivessem no outro lugar, era o mesmo que você gostaria que fizesse por eles, não é isso? Era. A gente sempre acolheu muito bem os nossos free, né? A gente chama de diarista lá. A maioria deles todos universitários, né? Tentando renda extra, né? Às vezes para se sustentar mesmo, não é nem renda extra, para se manter na faculdade, porque às vezes o pai não tem condição. Então, a gente sempre acolheu muito bem eles, né? O Heraldo convida até para churrasco na casa da minha sogra. Bem familiar mesmo. Eles Mas peraí, ele se sentem convida... bem... Ele convida pro churrasco na casa da sogra, não é na casa dele? Não, eu falo da sogra da minha mãe. Entendi. É na casa da minha mãe, que é bem próximo ali, é uma quadra dali do espeto. Então já tá pertinho, já fala, Já é tá só pertinho. ali, só vai ali, tá fácil de... O vínculo que cria com eles, assim, é tamanho que um deles pediu para que uma sobrinha nossa, que trabalha com a gente, fosse madrinha. Então, Olha ela só. é madrinha de batismo de um dos meninos que trabalhou com a gente. Hoje ele é engenheiro, né? E eu acho muito bonito, assim, porque desde que a gente começou precisando, né, do trabalho extra deles, Sim. E esses que o Heraldo falou aí, que cativa a gente, são tudo próximo do que ele faz, entendeu? Sim. Tudo atende do mesmo carinho, entendeu? Vai lá, fica 2 horas conversando com o cliente, tem que chamar. Sim. E hoje o que mais... Que já faz quanto tempo está com a gente, que é o Ceará, Heraldo? É o Chico, 7 anos. É o único cearense frouxo que eu conheço, é o Ceará. Figura, viu? Francis, é o Francis. Vou querer conhecer ele depois de tanto que você tá falando. Ele é o que é o nosso, que é bem próximo. É o aluno do Heraldo, então. Quando Ele assim, é né? muito próximo, assim, ele atende muito bem, o Heraldo... O Heraldo que contrata, o Heraldo que chamava os meninos, né? Então... Quando ele estava animado, era bem ele, né? Até porque você já só, eu quero nesse perfil assim, aí você já identifica fácil. Eu conheci né? ele numa festa, ele estava atendendo, e eu falei, não, você não quer trabalhar? Não, estou precisando de umas diárias, tal, vamos lá, foi bacana. Que legal. Na Se parte de você- exposição conheci ele. Se vocês voltassem lá em 2013, né, e pudessem dar um conselho um para o outro aí, em relação àquilo que viria pela frente, pelo futuro, vocês têm condição de imaginar o que um diria para o outro lá em 2013? Rapaz, é difícil falar, hein, Paulinho? Que nem o Heraldo falou. O Heraldo falou assim, ó, eu sabia que ia dar certo porque a gente tem vontade de trabalhar e faz com carinho. É claro, dá um medo, né? Sim. Hoje, a gente aqui
é fácil falar, mas não é fácil, Paulinho. Você montar um negócio e chamar gente, entendeu? Sem conhecer as pessoas é muito difícil. Como ele já conhecia e eu também, por trabalhar na Unigran, ficou mais fácil para nós, entendeu? Sim. Aí o resto veio depois, né? Da gente mesmo, né? Ô, Janaína, quando se vocês pararem ali na frente do estabelecimento de vocês, vocês podem ficar à vontade se todos quiserem falar sobre isso. Aí olha para o outro lado da rua, vocês olham aquela calçada lá onde vocês começaram tudo. Qual que é o sentimento que vem quando você olha para lá e olha para onde você está? O meu é de orgulho. É. O meu é de orgulho, né? De que a gente não desistiu, a gente, né, perseverou para fazer com que acontecesse e fizesse dar certo, né? Sim, Então eu sinto muito orgulho. Olhando para aquela calçada e olhando para o que a gente tem hoje, sim. muita água passou debaixo dessa ponte, mas a gente... E vê muitas lembranças também, né, Heraldo, daquilo que vocês precisaram superar dentro daquele Com período, certeza, é crescimento e evolução. né? Isso aí é perfeito. É por aí também, né, Álvaro? Porque Sim, é isso você mesmo. que teve lá, você falava, chego lá, tem que chegar cedo, eu tenho que limpar ali e tudo mais. Aí você vê que aquilo valeu a pena, né? Acho que talvez seja esse o grande ponto, né? Sim, com certeza, Paulinho. Ver o que nós construímos lá, minha nossa, hoje o nome que ele colocou, Álvaros, né? É. Vixe, cravou aí, fez história, de verdade, com muita gente de fora. É, o pessoal Gente de Campo Grande vem de Campo direto, Grande. direto, toda semana gente de Campo Grande. Sim. O pessoal é uma marca, entendeu? Que legal. O pessoal do agro também gosta muito lá, entendeu? É bacana. O agro é Sim. forte ali, né, Heraldo? O agro, o pessoal faz reuniões, né? Toda a vida foi sempre ali. Sim, que Porque legal. ali é bem simples, né, Paulinho? É bem simples, né? Embaixo de uma árvore. E acolhedor, né? É bem acolhedor. É. E aí, por exemplo, hoje, claro, quando a gente vê, aí, tá lá vendo a história de vocês, talvez hoje a resposta poderia ser mais simples, né? Mas se tivesse que começar tudo de novo, começaria com aquele mesmo entusiasmo que vocês começaram lá na calçada? Ah, é que nem eu te falei lá no começo, a necessidade, né? Quando você precisa, né? Você é obrigado, você não tem escolha. Você tem que começar com a mesma forma. Eu acho que hoje até mais sábio, né? Porque hoje já sabe assar, já sabe lidar, né? Já sabe os caminhos, né? Sim. Mas aí, Janaína, você que deu lá o start para isso tudo, digamos, quem está nos acompanhando agora, acompanhando a história linda de vocês, que também está pensando em começar, que também tem medo, que talvez tenha hoje, olha, pensava em fazer isso, precisava fazer. Que conselho você daria para essa pessoa que está pensando em iniciar o seu próprio negócio? Estuda bem, né, o que você vai fazer, o mercado, aprenda a lidar com os números, com tudo que vem junto com isso, com esse crescimento, mas arrisque. Colocar porque amor também naquilo que você escolher. Acho tudo que a gente importante. tudo que a gente faz com amor, colocando Deus em primeiro lugar, não tem erro. Sim. Mas, Heraldo, olhando para isso tudo hoje, qual o legado que você imagina que está deixando, por exemplo, quando você vê os familiares, vê as pessoas próximas, vendo tudo que vocês estão fazendo? Porque a gente passa, né? Ou seja, daqui a pouco nós vamos passar. E aí você fala assim, o que eu quero deixar para as pessoas daquilo que eu pude construir lá? Qual que é o principal legado que você pensa que vai deixar com tudo isso que você fez pelo Álvaros? Paulinho, um legado, no meu entendimento, o legado realmente, eu vou mudar talvez, o legado é a marca, Álvaros Espeto, que é uma marca tradicional que realmente todo mundo conhece, que tem uma história, entendeu? De coisa bacana, coisa legal, então é a marca, para mim vai ser a marca. Sim, mas claro, o Álvaro, é óbvio que vocês estão dentro desse momento importante, tem uma evolução até aqui, mas a vida da gente é sempre olhar para o futuro, para onde mais eu posso ir, o que mais eu quero alcançar, para onde eu, de repente, eu posso direcionar tudo aquilo que eu faço. Quando a gente olha para vocês ali, e você, sobretudo, à frente ali, o que você imagina para o futuro? Onde você quer ver o Álvaros daqui a 10 anos, mais ou menos? O que você pensa? Tem ideia de expandir, de levar, como o Heraldo está falando, dessa marca que já se transformou, de repente, para outros lugares que não tem? O que passa na tua cabeça de vez em quando? Continua sonhando? Então, Paulo, é assim, eu volto a falar para vocês de novo na necessidade, né? Hoje você tem que buscar sempre alguma coisa a mais, né? Porque tudo gira em torno de dinheiro, né? Sim. Tudo. Você precisa... Então, hoje... É assim, funciona... Entra
abre outros concorrentes, né? Então você fica olhando, você tem que, se fosse, eu fui convidado para abrir em outros lugares, em Ponta Porã, Sim. em Rio Brilhante, sempre chamaram a gente para montar em outro lugar, entendeu? Só que você tem que ter cuidado, tem um cuidado. Não é tão simples assim. Não é tão simples. Apesar, né, Janine, de a gente falar assim, porque a gente quer falar o que serve lá no Álvaros. A gente está falando de um restaurante, mas que não é um restaurante daquele mais tradicional, de vários pratos, de alacartes e tudo mais. Vocês mantêm a essência do espetinho em si, né, com aqueles acompanhamentos que também foram, ao longo do tempo, evoluindo lá. Depende só do espetinho com mandioca, hoje você já tem algo mais, né? Tem. Isso também tem que ser pensado no todo, né, para manter essa essência, né? Sim, a gente foi evoluindo o cardápio, né, conforme a necessidade, foi aparecendo, o cliente foi solicitando algumas coisas e a gente foi adaptando para fazer com que atendesse ao maior número de pessoas, né? Sim. Mas é um cardápio simples, não é, né, nada Tão rebuscado. elaborado que saia fora disso. Até para ser tudo tradicional, muito simples, né? para ser tradicional, tudo Igual muito um pastel, simples. né, Jana? Aí a gente foi montando porções, né? Hoje o nosso pastel, a porçãozinha de pastel é o carro-chefe, praticamente, né? Das porções é o carro-chefe, não tem. Tem gente que nem come espeto, come a porção do pastel. É verdade. E aí isso também vai muito daquilo que você faz, né? Porque você conversando com os clientes, Heraldo, eles vão te falando, olha, podia ter isso, podia ter aquilo, podia colocar aquilo mais. Você traz isso lá para eles, o pessoal tá pedindo algo mais, pedindo isso, aquilo. Isso também faz parte desse teu trabalho lá, dessa conversa com o cliente? Com certeza. Converso com os clientes para saber, né? Mas é o básico de tudo, é o básico. Sim. Mas o pastelzinho deu certo, realmente, né? Que é diferenciado, né, Janaína? Ali hoje, Paulinho, o que falta ali para o Álvaros é o espaço. Sim. Ali, por mais que são 2 aluguéis, né? A nossa estrutura física para receber o cliente, se tiver um dia tranquilo de sol, é super bom. Agora, mudou o tempo, já reduz aí 70%. Sim. Por se tratar de aberto, né? Porque é aberto. Porque é aberto. A temperatura o cai, inverno né? é mais complicado, tempo chuvoso é mais difícil. Aí a gente sofre. Mas tenho certeza que vocês vão encontrar aí uma forma de atender bem sempre esse cliente. Voltando no assunto do sonho que você disse, se a gente tem sonhos, né, de aumentar, eu acho que um sonho que a gente tem é realmente ter um lugar que a gente consiga atender no inverno, no tempo chuvoso, né? Mas que seja também um ambiente aberto como o nosso, assim, né? Um salão maior, de repente. Mas dá um pouquinho de medo também, né, Alves? Porque a gente fala assim, a questão às vezes do lugar, dá mesmo medo que você teve de sair da calçada para ir para a esquina, você fala, será que esse meu cliente vai me acompanhar? Se você sai da região também tem essas questões de adaptação também. Isso também é algo que também é pensado por vocês na hora de repente buscar um espaço maior, né? Aí vem que o Heraldo pegou e falou assim, o Heraldo, ele falou da marca, né? O legado que é a marca. Sim. Quando eu trabalhei muito tempo ali para o Murilo. Aí o Murilo um dia, numa reunião, ele falou assim, me perguntou, Álvaro, mas como que faz? Porque sempre está lotado, ele é meu cliente, ele vê. Foi o que você me perguntou, né? É necessidade, é trabalho, é carinho, é parceria de família. Sim. Se você fizer isso, não tem como dar errado, entendeu? Sim. E eu acho que é a solidez daquilo que vocês tiveram desde o princípio, né? De acreditar nos sonhos, mas, sobretudo, fazer esse sonho virar realidade. Porque, às vezes, tem muita gente que sonha, mas não coloca em prática, né? Acho que Muitos, Paulinho, muitos. Muitos têm vontade e têm medo, né, Heraldo? Com certeza. E o medo é importante, né? Ele te ajuda, às vezes, para tomada de decisão, mas ele não pode te paralisar, né, Álvaro? Eu demorei muito tempo, né? Graças ao Heraldo. Ele falou assim, não, porque ele pegou e falou, não, rapaz, vamos. Foi que nem quando ele falou da loja. Sim. Só que não era o meu... Eu ali na churrasqueira eu vivia meu mundo, entendeu? Sim. Ali eu cumprimentava, conversava, eu ficava no meu mundo ali. E na loucura ele lá, então se encaixou. Perfeito. E chegou naquilo que a gente tem hoje lá, que é esse sucesso aqui na cidade de Dourados. Estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo, a gente poderia ficar aqui horas e mais horas falando sobre isso, mas a gente vai ter a oportunidade, até a gente convida quem está nos acompanhando, nos assistindo, quer conhecer um pouquinho mais. Aliás, se quiser bater mais papo, saber mais, vai lá conversar com o Heraldo lá, né? O Heraldo já aproveita, come um espetinho lá, bate o papo com o Heraldo, conhecer um pouquinho mais. Heraldo, obrigado por ter vindo aqui compartilhar com a gente dessa tua história, desse projeto tão bacana que você fez ao lado do Álvaro, da Janaína. Seja sempre bem-vindo ao nosso Grande Sabores. Eu quero só agradecer, Paulinho, certo? Pela história, né, da 92, que é uma rádio, assim, que atende toda a nossa região aqui, tem uma história bacana. Conhecer você
fiquei sensacional. Que bom. Parabéns, tá? Seja sempre Parabéns, bem-vindo, que é um parabéns, amigo da ó, casa. 92 aí. Janaína, obrigado. Parabéns por ter feito aquele sonho, aquilo que você sonhou, compartilhando com o Álvaro, compartilhando com o Heraldo, com a família, tornar esse sonho real que está aí de pé, que é o Ovo dos Espetos. Obrigado por vir contar essa história aqui com a gente. Seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço, Paulinho, pela oportunidade. A gente ficou bem lisonjeado com o convite. Muito bem. E Álvaro, claro, você traz o nome aí, claro, mas tem toda essa equipe, tem mais gente por trás, os colaboradores, todos que fazem isso tudo dar certo, né? Mas parabéns pela persistência, de ter confiado exatamente nos dois aí, arriscado muitas vezes, né? E obrigado também por ter vindo aqui compartilhar com a gente a sua história. Não, eu que agradeço. A hora que a minha esposa falou, eu confesso que eu sou bem tímido, não gosto de ficar lá, mas depois desse já começou a ficar bacana, né? É importante, é gostoso vocês falar dessa história, bem bonita mesmo, um legado bacana que o Álvaro criou aí. Com toda certeza será uma história inspiradora para outros que também têm sonho e às vezes têm dificuldade, medo de colocar isso em prática. Muito obrigado por vocês terem vindo contar essa história aqui com a gente. Show de bola. E obrigado a você que nos acompanhou, sabendo dessa história de mais uma edição do nosso programa Grandes Sabores. Vou lembrar mais uma vez que as nossas plataformas digitais estão à sua disposição. Você vai apontar o seu celular para o QR Code que vai ficar na sua tela. Você será direcionado então para todo o conteúdo digital da Rádio Grande FM. O nosso Grandes Sabores também para você que nos acompanhou pelo Facebook. Marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, divulgue aqui a nossa programação. Estava com a gente aí no YouTube? É importantíssimo o seu like. Importante também você ativar o sininho de notificações para não perder o nosso Grandes Sabores. Toda vez que começar, você recebe uma mensagem e vem acompanhar com a gente. Mas claro, pode se inscrever aí, Rádio Grande FM. Você terá acesso à playlist completa com os outros programas que já foram ao ar. Tem a oportunidade de rever esses programas. Esse fica à sua disposição que você pode rever e compartilhar também o nosso programa Grandes Sabores que falou hoje Álvaros Espetos, a receita da persistência. Um grande abraço, até o nosso próximo episódio. Ou melhor, né? É o melhor.